E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Azerbaijão na cidade de Baku. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E pois é, né, que bom para a McLaren que tá deixando o Max Verstappen fazer a festa dele. Exatamente, eu sou o Rubi GP Neto e hoje vamos falar sobre o GP do Baku, onde que a maioria das pessoas deve ter perdido o bolão porque apostou numa vitória fácil aí dos pilotos da McLaren. Porém, sem asinha, seu mini DRS, a McLaren não conseguiu sua vitória neste final de semana. E antes de entrarmos no final de semana em si, nas notícias que rolaram aí, as mais importantes, vamos deixar aqui esses recadinhos do Paddock como sempre. Lembrando vocês do nosso campanha de financiamento coletivo contínuo do Apoia-se, aonde você pode se tornar um apoiador do Boletim do Paddock, auxiliando aqui no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Lembrando que na publicação, no post desse podcast, tem o link do Apoia-se, então acesse lá, veja da melhor forma para nos auxiliar. E você também pode nos ajudar aqui fazendo suas compras da Amazon e da Shopee utilizando os nossos links. Sempre que tem promoção, a gente divulga nas redes sociais e também no nosso grupo de notícias. Então é só você clicar lá e ao ser direcionado para o aplicativo ou para o navegador que você usa para suas compras, a gente recebe uma comissão aqui, mas nenhum valor é acrescentado no final da sua compra. É mais para poder ajudar a gente a manter o podcast, as nossas lives e também o site. Bom, pessoal, antes de prosseguirmos aqui com vocês, agradecer a todo mundo aí que vem nos conversando com a gente, apoiando o BP nas redes sociais. É muito importante quando vocês verem uma publicação, alguma vídeo no TikTok, no Instagram, compartilhe e comente. Isso auxilia a gente bastante, porque agora chegou a época de eleições. Sim, eleições, tanto que a gente fala lá nas nossas lives, né? Parece que é ponto fixo no debate das lives. A eleição da FIA deste ano, principalmente porque até que enfim, quem diria, para surpresa de 0 pessoas, Ben Sulayem é candidato à presidência, né? Ele que, de forma tímida, vinha tentando de uma forma assim, vamos supor, legal, ficar criando meios para travar, para deixar de incentivar pessoas a serem candidatas ou até mesmo atrapalhar a candidatura de outras pessoas. Apresentou a sua candidatura para reeleição, mas, assim, é aquela coisa, a gente sabe que ele vai para reeleição com grandes chances de vitória, porque na FIA, como assim nas eleições presidenciais, para prefeitura, governador, quem está no mando, quem está no comando, quem é a atual situação, tem a máquina da instituição a seu favor, e Ben Sulayem vem utilizando a FIA aí a seu favor há bastante tempo. A gente já tinha uma ideia de que ele, obviamente, ia concorrer à reeleição, né? Porque ele já estava deixando isso muito claro. O problema ele estava deixando muito claro que ele vinha fazendo a PEC da blindagem dele, né? Já há bom tempo, mudando o estatuto, movimentando peças ali dentro da FIA. Tentando barrar o pai do Carlos Sainz, né? Então já tava naquela coisa ali. A gente já sabia que ele ia sair para eleição, só que a questão é, ele não tinha apresentado ainda as suas propostas, né? A sua campanha política, de fato. E aí, chegando na corrida do Azerbaijão, ele decidiu lançar a candidatura, colocou ali tudo que ele pretende fazer nesse novo mandato, colocou ali um slogan, né, acho que foi FIA para todos, desculpa, agora me falhou a memória porque foram muitas coisas. Mas ele tá tentando convencer, né, o pessoal que realmente pode movimentar aí, que são os clubes de automobilismo pelo mundo, a apoiar a candidatura dele, e ele quer dizer que muita coisa já foi feita e que mais coisas ele ainda pode fazer permanecendo na FIA, mas principalmente ali favorecendo esses clubes, prometendo ali novamente aquele negócio de fazer um plano de carreira, né, para quem quer trabalhar na FIA, ali desde os comissários, né, o pessoal de pista, dá realmente um preparo para que essas pessoas vejam que elas podem crescer no automobilismo. E ele lançou essa campanha, a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento, só que até então a gente só tinha o Tim Meyer como um candidato, né, de fato, que era o único que tinha lançado a sua candidatura aí oficialmente. E aí, agora, a gente vai ver o que vai acontecer. Porque
tem um desdobramento muito interessante, que não foi só o Sulaim ter lançado essa candidatura. Dias depois, a gente teve a primeira mulher a se candidatar também à FIA, essa disputa na presidencial, que é a Laura Villars. Ela, de fato, é uma pilota. Não é uma ex-pilota, assim, né? Como Ben Sulayem, um piloto duvidoso. Pelo menos ela sabe andar em linha reta com um carro de Fórmula, né? Ela já fez categorias de Fórmula, ela também correu naquele Ferrari Challenge. Então, ela é uma competidora que tá aí se moldando, né? Tanto no automobilismo, mas decidiu investir nessa parte da eleição. E foi muito interessante ela lançar essa candidatura justamente por ser uma mulher que... Algo que nunca tinha acontecido na FIA, né? A gente já teve... que assim, na FIA nos últimos meses, a gente tá vendo a participação das mulheres sendo reduzida cada vez mais, com muita gente que saiu de lá, né? Hoje ela é uma competidora, né, que tá correndo na Ligier European Series, então ela ainda tá em atividade no automobilismo, tem apenas 28 anos, e nessa parte de carreira dela, né, ela até falou que o que ela quer muito pra FIA é aumentar a participação feminina, também dar mais voz aos jovens pilotos, né, e tem também essa coisa de fazer o melhor para os clubes de automobilismo, né? Conseguir formar essas alianças. Então a gente está no momento aí até ter a eleição de fato, que ela, o Tim Meyer, o Ben Sulayem vão fazer o lobby aí de conversar com o pessoal e tentar adquirir os votos, né? Exato. Bom, é bem difícil a tarefa tanto da Laura como do Tim de concorrer contra o Ben Sulayem, mas só o fato de existir oposição, de existir um crescimento de pessoas querendo participar da FIA, pra gente é importante, pra gente que gosta de automobilismo, mas é aquela coisa, né? Já é favas contadas que provavelmente Ben Sulayem venha conseguir sua reeleição. Até uma coisa que a gente notou, até a gente comentou em uma das lives, é como o Ben Sulayem tá meio sumido nas etapas da Fórmula 1, tá tão presente. Não tá abrindo a boca também pra falar nada, né? Algum amigo chegou a colocar a mãozinha no ombro dele e falou: amigo, cala a boca. Na verdade, ele deixou a função de falar besteira pro Domenicali, né? Exato. Foi o que eu falei lá na live. Eu acho que o Ben Sulayem, ele usa um sistema, sabe aquelas bolinhas de bingo? Então, ele tem um negócio daquele de bingo, né? E aí ele tem vários temas ali dentro, ele sorteava um e jogava uma polêmica aí pro pessoal comentar sobre ele, né? Aí alguém deve ter tirado essas bolinhas de bingo dele e passou pro Domenicali. Falou, agora é sua vez de brilhar, porque o Domenicali já renovou o contrato com a Liberty por mais um tempo, então ele tem aí um período pra falar merda. Exato. Bom, quem não tá falando merda, mas aparentemente está um velho, como eu poderia dizer, ciente das suas faculdades mentais, é Fernando Alonso, que já comentou que talvez no final de 2026 seja ali o fim, 2026 vai ser a última temporada dele na Fórmula 1. Eu vejo isso muito mais assim, ele dando um recado. Galera, se o carro da Aston Martin vier a mesma bosta desse ano, eu me aposento porque eu não vou ficar esperando mais uma rodada de temporadas aí para esse carro melhorar. Agora, se o Adrian Newey fizer um carro vencedor, me aguente por mais uns 10 anos, que eu vou ficar aqui até meu pé cair. Então, essa entrevista, eu vou até falhar, assim, falar tudo sobre ela, né? Porque é muito engraçado as coisas que o Alonso às vezes fala, que as pessoas pegam ele num dia bom pra ele, né, dar a vez dele. Ele é um piloto muito interessante de você ver o discurso dele, né? E é um cara que, nessa entrevista, ele falou que ele quer sair da Fórmula 1 em alta, mas em alta, assim, no sentido tanto dele não ter declinado em desempenho, porque é um cara que ainda é muito decisivo em pista, né? Que ele consegue fazer ultrapassagens, ele é um cara que limita os outros de superar ele em pista também. Então, ele disse que ele quer deixar a Fórmula 1 ainda em alta, que ele, né, quer ainda ser visto como o melhor piloto por pelo menos 30 ou 40% dos fãs aí de automobilismo. E que ele quer ainda, tipo, ser o melhor pra ele, né? E aí até perguntaram pra ele, tipo, quais eram as qualidades que ele tinha, o que ele vinha fazendo aí na Fórmula 1, que era o diferencial dele. E foi uma coisa que ele até pontuou na entrevista que eu achei bem interessante, é que
nesses anos em que a gente tem visto, né, tipo, o Hamilton mudar para Ferrari, o Carlos Sainz para Williams e outros pilotos, né, tipo, que nem o Daniel Ricciardo para McLaren mesmo, foi um momento em que muita gente pontuou a questão de a adaptação, esteve no discurso desses pilotos também, né, a questão da adaptação para eles conseguirem extrair o melhor. E aí, quando a gente vê o Alonso mudando de equipe para equipe, né, foi até uma coisa que ele disse, ele nunca deixou esse discurso de adaptação fazer parte do que ele tinha para poder entregar na Fórmula 1. Ele acha que, tipo, é a obrigação dele entrar no carro e fazer o melhor e não ficar, tipo, se apoiando, né, nessas muletas, assim, tipo, para poder justificar alguma coisa que não tá indo bem. E é óbvio que tem momentos em que ele não tava conseguindo ir tão bem, porque N fatores, né, aquela época que ele passou até na McLaren, carro e motor com vários problemas, mas ele tenta analisar esse cenário aí e sair desse discurso que pode ser algo desfavorável para ele. Então não é um cara que muita gente atribui a falta de adaptação dele por passagens nas equipes que ele esteve, né? É muito mais de equipamento. E uma das coisas que o Alonso ressalta é que ele sempre quis ter um carro rápido, porque ele acha que ele é um piloto que é decisivo em pista. Então ter um carro rápido já ia eliminar vários dos problemas dele. Ele sabe que esse ano da Aston Martin foi muito complicado, que eles não tinham como realmente avançar, porque o carro de 2025 era com base no de 2024 e foi assim para a maioria das equipes do grid, com exceção da porcaria da Ferrari, que vendo como foi o desempenho do carro de 2024, não tinha como ele esperar algo pro equipamento de 2025, porque realmente eles estavam muito limitados. Então trouxeram algumas atualizações, aí o carro deu uma rendida, e ele tá com muita expectativa para 2026, pro trabalho que o Adrian Newey tá fazendo na fábrica. Ele disse que o Adrian Newey tem perguntado muito para ele, pro Stroll, assim, o que eles querem pro carro, a leitura que ele tá fazendo do regulamento, ele tenta conversar com eles para poder ver se é algo que casa com os pilotos também, tá buscando ideias ali, palpites, e que tá sendo muito legal ver essa forma, né? E ele acredita muito que a Aston Martin no ano que vem vai ter um carro competitivo por conta de tudo isso que a equipe tá fazendo e pelos desenvolvimentos que eles tiveram na fábrica. Então, ele disse isso, né, que mesmo que a coisa, se ele estiver ganhando em 2026, se ele conseguir disputar pódios, pode ser que seja o último ano dele, porque ele prefere deixar a categoria disputando alguma coisa e tendo a chance de ganhar, do que ficar ali, né, se arrastando ou tendo dificuldades. Então, ele disse que o 2026 vai ser muito decisivo para a carreira dele. Mas é um piloto que, assim, a gente já viu ele passar por várias equipes, com várias gerações de pilotos. E realmente, gente, não tem o que falar. O Alonso, ele é um grande atleta, né? Ele não decaiu de desempenho. É um cara, assim, fenomenal de você acompanhar. E a garra que ele tem, né, também de entregar as coisas ali na Fórmula 1. Exatamente, porque parece que ele tem mais ímpeto, tem mais vontade de obter vitórias do que até mesmo uma galerinha de geração nova, né? Lando Norris! Né? Entrevista muito boa, Lando Norris. Mas vamos de entrevista para entrevista, vamos para Ferrari, né? Que na sexta-feira falou: quer saber? Eu vou passar melzinho na boca dos fãs, tentar mostrar para os fãs de Fórmula 1, que principalmente da Ferrari, que nós estamos aqui, que nós estamos desenvolvendo, estamos crescendo o carro, que nós temos chance de disputar a vitória e vamos ter uma sexta-feira muito boa. O TL1 não foi lá essas coisas, mas no segundo treino livre, né, a gente teve o Hamilton liderando. O que é algo que, assim, quem é fã da Ferrari tá vivendo de migalhas ultimamente. E a gente fica feliz em ver o Hamilton liderando o treino livre. Até porque quando fechou a sexta-feira, né, ele falou que tava muito, assim, feliz com o carro, com a dificuldade que ele encontrou ali no primeiro treino livre com os freios do carro. Ele tinha superado na segunda sessão. Esse é um circuito que demanda muito dos freios, então você tem que estar em sintonia ali com ele para poder evitar batidas, né? E o Hamilton tava assim, confiantíssimo, falou: não, a gente tem chance de disputar a pole. O Charles deu uma jogada, assim, um balde de água fria, porque ele falou: a McLaren não foi tão bem essa sexta-feira, né? Eles têm algo a mais para poder tirar do carro, então vamos pera lá. Mas, gente, o Hamilton falando que tava feliz, confiante, a gente tava confiante. A gente, como, né, um torcedor, a gente acredita.
Bom, eu vou ser sincero. Eu comprei essa história. Eu acreditava que a Ferrari sim ia disputar a vitória. Que a Ferrari sim ia buscar o seu primeiro pódio com o Lewis Hamilton. Que a Ferrari também sim ia decepcionar todo mundo, como sempre tem que ser. Então, de qualquer forma, eu já estava meio que preparado para todas essas merdas acontecer no final de semana. O que infelizmente veio acontecer, né? Já que a Ferrari no final acabou disputando ali posições com uma Racing Bulls, né? Nossa. Disputou posição com o Lando Norris, que já aceitou a derrota da vida, da carreira e tudo mais. Então, assim, a Fórmula 1 agora tá assim. Você aceita que o Verstappen pode ser campeão? Porque vai. Porque tem grande chance. Você aceita que a McLaren não sabe lidar com pressão e não sabe produzir carros e pilotos campeões? Sim. E o que me irrita demais de tudo isso da McLaren, eu já ia falar da Ferrari, mas me irrita de tudo isso da McLaren é que, de novo, pelo segundo ano, ela decidiu que o campeonato de construtores é o mais importante. Não, então Ai, assim... cara, sério? Eu sei que o dinheiro faz muita diferença na vida. Na nossa, ia fazer, não. Agora milagres. sim, então já vamos comentar da McLaren. Assim, eu vou ser sincero. Eu não colocaria já uma pedra, uma pá de cal sobre o título do Piastri com pilotos, porque vale lembrar que, por exemplo, o Verstappen em 2021 abandonou que nem Silverstone e também abandonou no próprio GP do Azerbaijão. Então, ainda dá para os dois ali seguirem disputando o título. Agora, quem eu ficaria preocupado, pelo menos para manter o vice-lugar, é o Lando Norris. Porque vai ficar feio pra caramba se ele perder o vice. Então... Porque o Piastri ser campeão por um ponto, ok, ele ainda foi campeão, conseguiu, vitória. Agora, o dando moles, a situação começa a ficar um pouco mais difícil. Porque ele estava em pista hoje. Então... Esse era o problema, ele estava em pista hoje, ele estava lá. Ele estava presente. De corpo presente. Exato. Então, assim, não tem desculpa. Ele estava com o melhor carro em pista. Ele foi superado não pelo Max. Se ele chegasse em P2, ok, fiz o máximo que pude, né? E pude muito. Agora, ele chegou atrás de Racing Bulls, ele chegou atrás de Mercedes, ele chegou atrás de uma Williams. Gente, mas cai tudo naquela coisa que a gente sempre fala, né? Acho que tem tanto da Ferrari, mas da McLaren. É que, cacete, gente, esse povo não disputa posição em pista. Tipo, eles tentam ultrapassar e fica por isso. Tipo, eles não são tão aguerridos quanto, tipo, o Verstappen em decidir ultrapassagem, sabe? Tipo, eu acho, pelo menos, que se o Verstappen tivesse largado um pouco mais pra trás, ele ia tentar fazer as ultrapassagens que eles não fizeram, sabe? Não, vamos supor, hipoteticamente, se Poxa! ontem na classificação, no sábado, o Verstappen tivesse pegado um P4, ele olhando na frente, pô, eu tenho Carlos Sainz, 2 Racing Bulls, não, nenhuma Mané vai ganhar na minha vez, não. Ele ia lá, eu vou ganhar a vitória, pronto, acabou. Ele, tipo, sei lá, é meio ruim, porque o Verstappen, ele é o cara que ele se nega a perder, né? Que enquanto os outros, o Verstappen tipo, ainda é aquele piloto old school, né? Ele é o cara que, tipo assim, meu carro tem peça sobressalente, que troquem as peças sobressalentes. Eu vou disputar a posição, dane-se. Aí cai naquela coisa, né? Tipo, do GP da Itália. Ele tem, mesmo com o carro que ele tinha até então, né? Agora emplacou 2 vitórias aí seguida. Ainda não é o melhor carro do grid, mas é o Verstappen, né? Então, ali, tipo, naquela corrida que ele teve a oportunidade de fazer piadinha, ele e o Lambiase, da situação da McLaren, você fala, cara, tipo, ele é o cara que tá mais tranquilo, sabe? Porque, assim, o Verstappen já ninguém tá esperando que ele ganhe o título esse ano. Mas por ninguém tá esperando e ninguém tá muito preocupado com o que ele tá fazendo, ele tá aí tirando ponto da galera que não era pra perdendo ponto pra ele, sabe? Cara, exatamente. Gente! Num campeonato, mesmo que o Verstappen não tá disputando o título, você não perde ponto para ele. Ele não é o cara que você dá a possibilidade de perder pontos. E a gente tem um cenário ainda com várias coisas, né? A gente tá na reta final do campeonato, mas ainda tem muita corrida para poder acontecer. Singapura, Estados Unidos, México, Brasil. Aí depois a gente ainda tem Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. São 7 corridas ainda pela frente. Gente, tem muita coisa para poder acontecer. O campeonato inteiro pela frente. Tipo, qualquer coisa pode mudar. O ruim é que eu acho que a McLaren ela se concentrou novamente muito nessa coisa de campeonato de construtores, né? Tanto que, assim, vou trazer 2 coisas
desse início de final de semana que me incomodou muito. Uma foi a entrevista do Piastri que a gente teve ali na quinta-feira, em que perguntaram para ele qual que ia ser o posicionamento da McLaren daqui para frente, com relação à corrida dele e a do Norris. Aí ele disse que eles conversaram muito, que decidiram algumas coisas, ele só não ia passar isso para a imprensa, porque ao passar para a imprensa ele ia estar divulgando para os adversários. Então isso daí eu até entendi, mas tentaram perguntar ali, tipo, mas vai mudar alguma coisa? Ele falou, não falou não, né? Ele falou assim, a prioridade ainda é o Mundial de Construtores. Gente, o Mundial de Construtores tá basicamente ganho. Tipo, essa corrida, se eles tivessem feito o mínimo, eles tinham definido essa porcaria desse campeonato de construtores. Aqui não fizeram. E aí, arrastou pra Singapura. Singapura costuma também ser um circuito igual ao Baku, com muita batida, com muito problema de corrida. Se arrastou pra mais isso. Então, tipo, enquanto a McLaren não decidiu o Mundial de Construtores, ela não vai decidir a vida dos pilotos dela, e aí os dois vão continuar aí, tipo, bate um aqui, o outro. E a outra coisa foi aquela entrevista que saiu da Vogue, que assim, obviamente ela não foi feita nesse fim de semana, ela foi feita antes, porque teve sessão de falta, mas, cara, me incomodou muito aquela entrevista do Lando, de tipo, eu estou aqui pra poder me divertir, se eu ganhar um campeonato é por consequência. Beleza, irmão, eu entendo que você tá curtindo a tua vida na Fórmula 1, que é a melhor coisa, mas, de novo, o Norris, ele se pega nas coisas que ele fala, sabe? Ele não se porta como um cara que quer ganhar um título. Não se porta como a McLaren que tá tentando, tipo, vamos ganhar. Parece que nenhum deles tá tentando, às vezes. Não, é até o que o Carlos Sainz brincou esses dias, né? Você pode perguntar pra qualquer piloto de Fórmula 1 se você quer ganhar o título, menos pro Tsunoda, que o Tsunoda quer ser chefe de cozinha. Hoje é capaz do Tsunoda querer mais ganhar um título do que... Não, assim, eu vou ser sincero, eu já até discordo da Débora nesse ponto. Eu não me incomodo com essa entrevista do Lando, porque eu já tô na fase de, tipo assim, cara, o cara quer disputar título, ele disputa. Ele quer ser campeão, ele faz. Mas, pelo amor de Deus, não seja um panguá. Não seja sonso. Não seja sonso. Você quer estar ali se divertindo? Se diverte seriamente, porque você tá ocupando a vaga de outra pessoa que poderia querer disputar o título. Então, não seja um cabeçudo que fica ali atrás do Tsunoda e de uma Racing Bulls e não consegue ultrapassar. Cara, você tá com o melhor carro, velho. Porra, frita o pneu numa tentativa de ultrapassagem. Tenta qualquer coisa, joga o carro, sabe? Fecha. Meu. Ele precisava tirar os pontos. Gente, tipo... tudo aconteceu pra que o Norris conseguisse descontar as merdas dos pontos que ele perdeu. Tudo aconteceu. Sim, e aí ele não faz. Era uma corrida para no mínimo ele descontar 18 ou 15 pontos do Piastri. No mínimo. Eu fico pensando. Desculpa pela questão talvez religiosa, mas eu fico pensando muito naquele negócio do cara que fica sempre pedindo ajuda pra Deus, aí Deus deu todas as ferramentas pra ele, aí ele vai e fala, ai, Deus não me ajudou. Tô te ajudando, meu. Você tem que fazer o seu. Mas é mais ou menos isso. Que raiva, velho. Nossa. Bom, aí... Enfim, aí teve o negócio da Ferrari, né? Que também me tirou do sério, porque foi isso. O que da Ferrari? Não, foi isso. Tipo, eles chegam no final de semana e tinha uma condição de brigar por um pódio. Era o melhor cenário, era um circuito que não depende tanto da aerodinâmica fodida desse carro. Então, né, a configuração ali, né, tava um clima bom pra você tentar alguma coisa. Não. E se a gente poupar o pneu pro Q3, que a gente nem sabe se a gente vai passar pro Q3 no caso do Hamilton. Aí deixaram o Hamilton com aquele pneu macio lascado, porque não sei se a Ferrari ela acompanhou o que aconteceu nos treinos livres, mas se ela não acompanhou, eu digo pra ela o que ela não viu. Que a galera estava poupando os pneus médios para poder fazer a classificação, já que no ano passado, o médio desse ano era o macio do ano passado. Então, né, como eles usaram pouco o C6 durante o ano, eles estavam tendo dificuldade ali para poder botar esse pneu numa zona de operação em que ele não estragasse de uma vez, o médio ia ser usado na classificação. Muita gente usou. A melhor volta do Carlos Sainz no Q3 foi com o pneu médio. A Ferrari ela não percebeu isso. Ela não percebeu. Aí ela dividiu a estratégia do Hamilton com o Charles, o que também, assim, numa classificação não faz sentido. Não faz sentido. Como é que se divide uma estratégia? A estratégia do classificação é ser mais rápido. Não é...
Não é que nem na Fórmula 1, na corrida, que você divide a estratégia para evitar que os dois façam pitstops próximos, para que os dois fiquem se encontrando na pista. Não é uma classificação sprint que você tem a definição, tipo, a determinação do pneu que você tem que usar. Na verdade, nesse momento, era melhor a Ferrari ter a determinação, porque ela ia ter que usar o pneu médio no Q2. Meu Deus, não usou. Aí, né, teve, obviamente, o Hamilton não conseguindo avançar na classificação, ele saiu de lá falando, a gente poderia ter conseguido uma pole hoje, né? Pois é, Hamilton, você tá na Ferrari. Bem-vindo à Ferrari. Bem-vindo à Ferrari, assim, a gente tenta ter esperança, mas não dá pra ter. E aí, obviamente, a corrida, né, não, dividir estratégia, o Charles passou, o que aconteceu com o Charles? Bateu no início do que... Ele bateu. Eu achei a atitude do Leclerc louvável. Ele se compadeceu do companheiro. Ele falou assim, não, o Hamilton não vai, eu também vou bater, eu aceito o meu destino, sabe? E aí, o que era também pra poder Eu acho, na verdade, se você parar pra pensar, eu acho que o Leclerc só bateu porque o chinês que roubou os dados da mente dele queria saber se realmente ele batendo em Baku, ele chamava de estúpido. Pode ser. Aí o China falou assim, vou fazer ele bater. Aí foi lá, soltou um raio da morte no carro dele, quebrou uma peça, ele bateu. E viu que ele falou, estúpido. E ele falou, não, é só em questões determinantes. Você tem que bater próximo do castelo. No próximo ano a gente bate próximo do castelo pra saber. Então, aí, né, o cara também passou uma corrida de recuperação. Foi uma corrida xoxa capenga manca pra Ferrari. Não fizeram nada, não conseguiram passar também o Norris bobão que não queria passar ninguém. Ficaram ali presos. E o melhor que eles conseguiram foi o P8. Ai, gente. E o pior é que o Hamilton, ele ainda fez ultrapassagem no começo da corrida, né? Ele tentou. O Hamilton tentou. O Charles tava lá. Não, e ainda mais pra humilhação ser maior, na quinta-feira chega o Russell doente, se arrastando, sem falar nada. Eu gostei da definição que o estagiário deu, que ele tava com a voz do Darth Vader com Covid, com aquela voz, sabe aquela voz daquela sua tia de 60 anos que fuma desde os 13? E que agora tá fumando vape. E agora tá fumando vape? Então, é a mesma coisa, então, mas o Russell foi lá e fez uma corrida boa. Antonelli fez uma coisa... Cara, o Antonelli calou a boca do Toto Wolff. O Antonelli tomou um decepcionante é seguinte, na Itália. A estratégia do Antonelli foi cagada. A Mercedes quis realmente separar os dois. Uhum. Que antecipou a parada do Antonelli, jogou ele lá no meio do merdeiro, na zona do Azerbaijão, do Afeganistão, né? Como tira de tio Delvas. Deixou pra ele lá. Deixou o moleque lá, onde criança chora e a mãe não vê. E o moleque foi lá e chegou no P4, um honroso P4. Parabéns. Pois é. Olha. Mas assim, todos os louvores desse final de semana vai para Carlos Sainz. Ele foi perfeito. Que assim, eu vou ser sincero. Teoria conspiração, coloquei agora meu capacete de papel alumínio feito com alumínio de um X-Bacon que eu comprei esse final de semana. Então meu cabelo já está cheirando a bacon. A categoria fez de tudo pro Sainz não largar na pole. Uhum. Porque, pelo amor de Deus, por que vocês, na hora que começou a chover, não liberou o cronômetro para poder ter uma história linda da primeira pole da Williams nessa reconstrução dela? O Sainz consegue se redimir, consegue a primeira pole dele na equipe, sabe? Numa pista que é difícil ultrapassagem, provavelmente ia demorar várias voltas para ele perder a liderança. Uhum. Tudo bem, Verstappen ia ganhar, mas dane-se. O discurso seria lindo, todo mundo dando as mãos, cantando. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Alguma coisa assim ia ser bonito, mas não. Os anjos. A categoria fudeu com os anjos. O que ela fez? Tá chuviscando. Vamos aguardar abrir. Porra, mano. Não, a classificação, o pessoal fala que foi demorado, mas se você pegar os intervalos entre tinha a bandeira vermelha, acabava a bandeira vermelha, já podia voltar a classificação do Q3, demorava mocota. Foram quase 2 horas de... Dá pra ter sido assim, vamos. Começou a chuviscar, joga água na pista, faz qualquer coisa, vamos deixar o Williams fazer. Cara, eu entendo que assim, a narrativa também do Verstappen de estar superando a McLaren é uma coisa muito bem-vinda pra Fórmula 1, porque depois que o Verstappen parou de ganhar as corridas recorrentes, aí alguns fãs dele meio que abandonaram a categoria, né? Mas porra, cara, você tinha tudo pra poder terminar o sábado com o Sainz sendo pole. Tipo, o cara apostou no pneu médio, o melhor momento em que a Williams liberou ele pra pista, tipo, foi o ideal. Ele tinha conseguido a melhor volta até então, e aí fica com esse negócio de, não vamos usar o pneu de chuva, não vamos dar dor de cabeça.
pra eles irem pra pista com o pneu, né, de pista seca mesmo, tentar alguma coisa. Não, vamos esperar aí pra ver se alguém supera o Sainz. Puxa, gente, seria tão feliz assim ver o James Vowles ali celebrando uma pole do Carlos, sabe? Eu achei bonito, achei legal, achei no final o fato dele largar em segundo, chegar em terceiro muito bom. Mostrou que realmente a Williams conseguiu entregar um bom carro para que ele pudesse fazer um bom final de semana. Não teve erro de pit stop, sabe? Conseguiu entregar bem, o carro rendeu bem, sabe? Ele mesmo se superou, né? Cara, não tomou 19 segundos do Verstappen. Isso já foi uma grande vitória, sabe? Até a McLaren. Né, já conseguiu. Foi bem legal, então assim, cara, eu vou ser sincero, eu temia a corrida inteira do Carlos Sainz errar. Uhum. Acho que por causa dos problemas que ele vinha tendo, né? Eu também tava meio... Ainda mais que o Albon tava errando muito, eu falei, vai que esse carro não tá bem nessa pista, mas foi bem legal. Não parecia que tava bem mesmo não, porque nos treinos livres o Albon, tipo, em linha reta e o carro... Caranguejando. Nossa, como tava batendo fundo aquele carro também esse final de semana. Enfim, né? Achei muito legal. E fica aí, né, aquela coisa especial que uma garotinha fã do Carlos Sainz, ela tinha participado numa daquelas chamadas que a Williams faz, né, com os fãs. E aí ela perguntou pro Carlos qual que deveria ser o nome do unicórnio dela de pelúcia. E se ele usaria um adesivo de unicórnio no capacete dele. Aí o Carlos, né, falou... Olha, não sei ainda o nome do seu unicórnio, mas se você fizer um design, um desenho aí do teu unicórnio e mandar pra nossa equipe, eu vou fazer o possível pra poder colocar ele no capacete. E aí ele adicionou esse unicórniozinho aí, a coisa mais fofa, né? Teve o trabalho ali da equipe de colar esse unicórnio. A garotinha ficou muito feliz e deu sorte pra ele, né? Ele conseguiu o pódio, até o Verstappen depois falou, nossa, e agora você tá com um novo mascote, Carlos? Ele, eu tô com um unicórnio. E acho que ele vai ficar aí até o final da temporada. E é legal que o Max tenha reparado nisso, né? Que o Max agora é pai de meninas. Então, é o tipo de coisa que pega, né? Agora ele tá pedindo pra Penélope desenhar vários unicórnios que ele vai pôr no capacete. Aí o Max vai conseguir atingir até 0.2 da velocidade da luz. E acabou o campeonato com a McLaren. Essa é a minha moral. Sabe por quê? Porque pulando mais não tem ninguém pra desenhar unicórnio. Cara, na verdade, a Penélope gostava muito do Lando, né? Mas não sei se ela desenha. É que não é um bom exemplo, né? Mas é isso, pessoal. Agradecer a todos. Não, eu quero falar uma coisa ainda antes de você agradecer. O Colapinto, né? Meu Deus, tá com uma sorte. Não, coitado. Ai, cara. Coitado, gente. O terceiro treino livre, ele tomou uma maçãzada no não. Todo grande gênio tem uma maçã na vida, né? O Steve Jobs, o Newton. Mas assim, o Colapinto... Tomar uma maçãzada no Colapinto não deve ser uma coisa muito boa. Não, e o coitado tá sofrendo. Aí a gente ainda teve a corrida que ele tava ali fazendo dele, né? Ele tava tentando brigar pela 13ª posição, ele tava tentando alguma coisa ali. Aí o Albon bateu. Coitado, né? Ele, assim, provando novamente as leis da gravidade, né? Que corpos não ocupam o mesmo lugar, não tem como. E maçãs. Esses tempos atrás eu li o livro do... Acho que é Toy Stories, que é Metamorfose. E tem determinado momento em que o personagem principal toma uma maçãzada no corpo. Essa maçã apodrece no corpo dele e ajuda a matar ele. Eu acho que alguém não gosta do carro da Alpine. Não. Acho que alguém não gosta realmente do carro da Alpine. Na verdade, o circuito de Baku esse final de semana ele não tava muito afim de colaborar com ninguém, né? Ainda bem que não, eu pensei assim, bom, pelo menos ao lado bom. Não é numa região da Santa Cecília, que na Santa Cecília, além de ter os Santa Cecílias, você tem pé de jaca e pé de abacate. Não teria sido uma boa cair um pé de jaca naquele carro, né? É uma jaca já o carro, 2 jacas não iam ocupar o mesmo espaço. Pois é. E aí, no meio de tudo isso, a gente teve Pierre Gasly falando, eu analisei minhas possibilidades, eu tinha oportunidade de ir pra outros lugares, mas de ficar na Alpine. Não, as possibilidades... Será que era bom? Os lugares que ele tinha pra ir eram um sanatório, né? Um hospício, uma casa de repouso ou continuar na Alpine. Eu preferi o sofrimento maior, que é a Alpine. Então, pobre coitado. E aí a gente tem, né, o devoto
Briatore falando, ai, não, porque o Gasly, a gente tá apoiando tudo no Gasly, o projeto. É porque você só tem ele pra apoiar, né, meu querido? Você não tem outra coisa palpável ali. E aí ele já falou que os dias do Colapinto podem estar contados, porque ele está de olho no Paul Aaron. Eu não sei, Paul Aaron, também, se é bom essa responsabilidade, entendeu? Eu sei que, assim, guiar na Fórmula 1... Na hora que o Paul Aaron estava ouvindo essa entrevista, ele estava no apartamento dele lá em Baku, porque ele estava correndo pela Fórmula 2 no final de semana. Ele ia comer uma maçã, ficou puto e jogou a maçã pela janela. Foi ele. É isso. Temos aí a descoberta. Galera, vamos ver o que acontece, né? Com esses fenômenos aí da natureza, o que envolve a querida Alpine. Eu não sei se dura muito. Exatamente. Bom, e agora, em definitivo, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.